Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Outro sim, a senha do canal é @irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer no seu celular aí embaixo uma foto pequena do irmãozinho, você clica nela, abre uma maior em cima, você clica de novo, já abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, certo? Outro sim, eu sou um cristão, sou um seguidor de Cristo, não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui, se o Senhor Jesus me permitir, é ensinar para você quem é Jesus, onde está Jesus e o que ele pode fazer por você, por toda a humanidade. Esse aqui é meu propósito, tá? Outro sim também, se ele me permitir, abrir os versículos do Evangelho da Graça, que é o Evangelho de Paulo, tá? Que é o que eu prego, abrir os versículos para você entender, compreender, tá? Abrir, que eu falo, é aqueles que estão em parábola, que estão meio escuro, clarear ele, te dar um entendimento melhor, tá? Poder te ajudar. Esse é meu também objetivo também, tá certo? Outro, quem é Jesus? Eu gostaria que você soubesse, tá? O meu propósito é esse aqui. Quem é Jesus? Jesus é nosso Criador. Jesus é Criador de todo o universo. Tudo que existe na face do universo foi Jesus que criou, tá? Então, só para você saber quem ele é. Então, lá no comecinho da Bíblia, está escrito assim, que Deus falou, nós façamos ao homem nossa imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança do Senhor, porque está escrito, tá? Pelos profetas. Então ele é nosso Criador. Outra, o Espírito dele está em nós, tá? O Espírito Santo. Se esse Espírito sair de nós, nós estamos mortos. Esse Espírito é nossa vida, tá? Esse Espírito foi derramado lá no profeta Joel. Você pode ir lá no capítulo 2, do versículo 28, que está escrito lá. Depois daquele dia derramarei o meu Espírito em toda a carne. O Espírito é o Espírito Santo, tá? Não deixo nem o servo, na época da servidão, tá? Nem o servo e a serva deixou fora. Colocou tudo dentro também da salvação que foi dada. Porque aquele negócio que Jesus morreu por nossos pecados, eram os pecados da Torá, que existia 613 mandamentos, e que você, 358, me parece, você não poderia cometer. Então, é aquele ditado, Deus viu que pelo dilúvio já perdeu, ninguém conseguiu passar. No juízo final, que foi para Israel, o juízo final para Israel, tá? Que foi Roma contra Israel, tá? Com o general Tito. Isso aí foi a mando de Deus, está escrito na Bíblia também, viu? Esse juízo final. Então, ali tornou perder, tá? Só saiu uns escolhidos de Deus, que Deus mandou um oráculo dele lá em Jerusalém para que retirasse os seus escolhidos e levasse para Pérea, uma cidade chamada Pélia, na Pérea. E depois ele chamou, que foi para reconstruir um novo Israel de novo, tá certo? Então, isso é só para você saber da onde que vem a salvação. E lá no livro de Romano, acabei de falar ainda agora, no passado agora, que no Romanos 5, versículo 5, está escrito que lá também o Senhor derramou o seu amor em nossos corações. Então nós temos o Espírito Santo de Deus e o amor. Você não precisa estar correndo atrás de salvação, não. Jesus já te deu de graça e já tem 21 séculos que foi dado, tá? Só que eu fiquei sabendo agora, coisa de 3, 4 anos atrás. Durante 15 anos no sistema, zero, tá? É só saber que eu tenho que obedecer fulano, cicrano, colaboração, só esse tipo de coisa. Eu, que me interessava, não aprendi nada. Depois que o senhor me enviou para outro departamento, foi que eu fui aprendendo também. E aquilo que eu aprendi, eu tenho todo o prazer em ensinar para todos vocês, tá? Não tem prazer nenhum guardar para mim. Ah, eu sei fazer isso e aquilo outro. Não, não tem não. O que eu aprendi, eu quero ensinar para você também. Eu gostei de eu aprender e também, às vezes, que você, assim que aprender, você vai gostar também, porque você sabe, Jesus é a nossa vida, já é importante, né? Jesus está dentro de mim e dentro de você. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 16.
Você pode ir lá que você vai ver que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, que é esse que foi dado no profeta Joel. Bom, Paulo está falando em Coríntios, o Espírito está em nós. Ele é a nossa vida. Se ele sair de nós, nós caímos mortos. Então ele é a nossa vida. E o que ele pode fazer por nós? Tudo que você imaginar, Jesus pode fazer. Tá, tudo. Você precisa só de uma coisa. Primeiro, ter fé. Para saber que Jesus existe em espírito, porque ele já está dentro de mim, dentro de você. Você sabe que você está se movimentando. A sua carne tem vida por causa do espírito dele que tem em você. Já um grande caminho para que você entenda, tá? Outra, você precisa ter fé. Mas se você não tiver fé, é só você pedir ao Senhor Jesus que ele te dá. Tá? Lá está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, você entra para o seu quarto, fecha, lá está escrito seus aposentos, é o quarto, tá? Você fecha a porta do seu quarto, que é o seus aposentos, e secretamente o Senhor está te ouvindo, você fala com ele, secretamente retribui o seu pedido. Mas como eu pedi? Não, Senhor, só faz isso para mim, ele não é empregado nosso, não, ele é nosso Criador. Não, Senhor, eu vou deixar na sua mão. É nós que somos servo dele, ele não é servo nosso. Então nós precisamos de reverência, porque, em primeiro lugar, ele é santo. Em primeiro lugar, ele é santo. O único santo que existe é o Senhor Jesus. Existe aí santo de homem, tá? Santo de homem tem para tudo quanto é canto santo de homem. Que o homem coloca. Só que os homens nem são aqui do Brasil, não. São de fora e vem colocando santo aqui. Santo homem, tá? Santo humano. Que não existe. Em hipótese nenhuma, tá? O único santo que tem é o Senhor Jesus. Esse é o santo que tem, tá? Um que faz cura é ele. Um que sara é ele. Um que mata é ele. Isso tudo é ele. Isso aí você precisa saber também. Nós tem aquele ditado, eu estou falando nós que eu também incluo nisso aí também. Tá? Até pouco tempo eu estava fazendo também. Se aconteceu algum mal para você, é o bicho lá que fez. E não existe, tá? Tem aqui nos vídeos, lá pelo começo, tem 4 ou 5 publicações mostrando quem são os tal diabo escrito, tá? Que não existe. Nunca existiu. Nunca. É um ser que nunca existiu. É uma tradução de língua, do hebraico para o grego. Lá é diabolo, traduzido para o português, no caso de Roma para português, foi traduzido e ficou o tal diabo. Mas não existe, tá? É tradução de língua, viu? Então é só para você saber. Do grego, do hebraico para o grego é diabolo. E do grego para o português, na linguagem deles, lá, que essa tradução eu nem vi, mas está escrito diabo, mas é tradução de línguas. Mas lá, para quem ele foi dito, que foi para o hebraico, são opositor. É alguém que está te opondo a alguma coisa. Esse cara que é o nome chamado de diabo. Ele está opondo. Não quer que você faça aquilo, ele está te opondo. Por exemplo, Herodes é um deles. É que opunha o que Jesus estava tentando fazer. Tentando não, estava fazendo. E fez, tá? Então ele opunha. Então era o quê? Um diabo. Era um dos diabos lá de trás. Um deles, Herodes. Só para você ver. Outros dele é o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. Era outro diabo que queria, achando que eles negociavam no mar e achavam que poderia, que dava conta. O mar era dominado por eles. Achando isso aí. Então achava que era isso, tá? Tá escrito lá. Isso aí é só 2 só que me veio na cabeça agora. São 4 ou 5, me parece, tá? E tem lá que você vê que não existe, tá? Existe um ser que está opondo as coisas. Não existe esse diabo. Inferno é lugar de morto, tá? Isso é inferno traduzido lá do hebraico para o grego. Nós não somos grego, nós somos europeu. Nós somos português. Nós somos descendência de Portugal, que vem de Portugal para cá. Então, Portugal que fala é Europa, né? Mas a Europa tá dividida, né? Roma, Portugal, Espanha, e as cidades lá. Então é só um exemplo para você ver, tá? Tem uns seres que não existem, mas Deus quer colocar a cabeça dentro de nós. E quando mata, é o diabo que atentou, que matou, quem mata é Deus. Quem fere é Deus. Está escrito lá em Isaías 45, no versículo 7. Pode ir lá para você ver. Quem dá vida é Ele, quem sara é Ele, quem fere é Ele, quem mata é Ele, quem faz o mal é Ele. Está escrito lá. É só para você ver que não existe nada disso aí. Isso é coisa de outros seres que eu falo é outro país, tá?
tá se intrometendo no país nosso aqui e querendo dar ordem para nós aqui, coloca leis aqui que nós não reconhecemos, viu, meus irmãozinhos? É só para que você tenha um pouquinho de ideia do assunto que eu estou te deixando para você essas partes aqui, porque infelizmente é o que fica empurrando para nós, para as nossas gargantas abaixo aí, como nós fosse. Eu nem vou citar o nome, porque a coisa é tão feia que nem compensa. Quero trazer você aqui na palavra de Deus, uma palavra muito delicada e poderosíssima, que você vai ficar super contente com esse versículo, viu? Esse versículo aqui, ele diz o seguinte: o Pai de quem são todas as coisas. Quem é esse Pai? Deus, Pai do Senhor Jesus, que é o dono de tudo. É isso que eu falei para você. Ó, aqui no versículo, aqui é 1 Coríntios 8, o versículo é 6. Diz assim: todavia, para nós há um só Deus e Pai de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E é um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Aqui Paulo deixou bem claro aqui, ó, por ele que nós vivemos. Ele já está dizendo que se sai o Espírito, nós não vivemos mais, não tem vida. A vida nossa é Jesus. Deus é o Pai dele, que é o Pai de todas as coisas. E aqui está dizendo que o apóstolo Paulo está dizendo, e para quem nós vivemos. É só para você ter ideia, para quem nós vivemos. Para o Senhor Jesus, ele é a nossa vida, aquilo que eu acabei de falar para você aqui, quem é ele, aonde está, quem é Deus? É a nossa vida. Tudo do universo é feito por ele, tá? Então é só para você ter ideia. Aqui no versículo ele está dizendo, né, para quem nós vivemos. Aqui Paulo já está dizendo o seguinte: ele, Jesus Cristo, é que dá a nossa vida. Então ele está dizendo aqui, e por ele nós também, tá? Então é só para que você tenha ideia, perdão, para que você tenha ideia das coisas da que eu estou falando, que está simplesmente o apóstolo Paulo está aqui confirmando que é o que está escrito, tá? Eu não falo nada de mim, porque eu não tenho nada para falar não, tá? O que eu falo é o que está escrito, porque se você quiser, como diz o outro, se você quiser dizer que não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu trago você aqui, ô meu filho, aqui para mim, aqui, por favor. Aí se tiver falando o que eu estou falando aqui, eu estou falando daí, ó. Pode processar a Bíblia aí, ó. Porque está escrito aí, não é eu que estou falando. Quem sou eu para falar alguma palavra de Deus? Quem sou eu? Que fala é o Espírito Santo dele. E eu sei que fala, nós mesmos não tem como. Tá certo, meu irmãozinho? Minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.